meu nome é Raquel, sou psicóloga clínica e sou autora do blog Ao Foi Sem Querer. O blog Ao Foi Sem Querer surge como uma vontade de juntar uma paixão que eu tenho, que é a escrita, e depois o sentido de missão que eu tenho, que é provocar nas pessoas uma ressonância de forma a que fiquem mais conscientes delas próprias e que com isso possam contribuir para criar alguma coisa de positiva no mundo. O nome surgiu porque inicialmente o blog era um blog dirigido mais para um aconselhamento parental apenas, e eu tentei procurar uma expressão que fosse de encontro ao que os adultos dizem e ao que as crianças dizem, e daí surgiu Foi Sem Querer. Foi Sem Querer é uma expressão que todos nós utilizamos quando temos um determinado ato, dizemos determinada coisa, em que o resultado final não é aquilo que esperávamos, não é? Então vem aquele sentimento de arrependimento, foi sem querer, não era bem isto que eu queria dizer, não era esta abordagem que eu queria ter. E a minha proposta é simples, é se fazemos tantas coisas sem querer, tantas coisas irrefletidas e sem pensar, então por que não fazer as mesmas coisas por querer e começarmos a tornar-nos um pouquinho mais conscientes de nós e da nossa interação e do nosso impacto com os outros. E a partir daí o projeto foi-se desenvolvendo. O blog tem 3 setores, essencialmente, que é o setor Chegou e Disse. Nesse primeiro setor é uma parte do blog onde eu falo um pouquinho mais sem filtro e o objetivo é chegar ao íntimo da pessoa, ao âmago da pessoa, ao que a pessoa é. No sentido de despertar a verdadeira essência da pessoa. Somos todos seres únicos, o mundo é cheio de possibilidades e cada um de nós representa isso mesmo, uma possibilidade para o mundo. E só temos a ganhar se cada um descobrir a si próprio, se cada um cimentar aquilo que é e gradualmente for descobrindo as suas potencialidades, as suas capacidades, as suas limitações, se há forma de as superar ou se não, aceitá-las. E essa é a primeira parte. A segunda parte do blog chama-se Pais para que vos quero e é uma parte que é mais dirigida à interação entre crianças e adultos. Estamos a falar do impacto que nós adultos temos na vida das crianças. Que impacto é que nós queremos ter no sentido de sermos uns modelos para aquilo que vão ser os adultos daqui a uns tempos. Então precisamos de refletir sobre a nossa interação com as crianças, precisamos de refletir sobre o papel que nós temos e precisamos de pensar se efetivamente estamos a fazer o nosso melhor para que as crianças possam desenvolver-se de uma forma autónoma, de forma a que sejam conscientes também de si próprias, de forma a que sejam autênticas consigo e não num sentido de as reprimirmos ou deixarmos de as condicionar de uma forma em que elas ficam tão sufocadas que deixam de ser aquilo que são. Numa terceira parte, o blog fala um pouquinho sobre alimentação, chama-se Histórias Enlumbrando. O Histórias Enlumbrando, além de ser uma componente de uma prática alimentar mais consciente, mais voltada para uma alimentação vegetariana, é um pouquinho mais do que isso. É a capacidade de nós, enquanto pessoas, termos consciência do alimento desde o momento em que o compramos até o momento em que o consumimos. A escolha do alimento e a confecção do alimento é uma prática que pode ser feita em conjunto, ela agrega valor. Então nós podemos cozinhar com os nossos filhos, podemos cozinhar com os nossos amigos, e isso dá origem a uma história, então daí as Histórias Enlumbrando, é essa partilha. O projeto, além de estar no blog, ele sai um bocadinho da plataforma do blog e ele aplica-se depois mais numa plataforma mais real. O objetivo é, no fundo, nós sairmos um pouquinho da realidade virtual, que é fantástica, é fundamental e que nos dá ferramentas imensas e nos permite um trabalho enorme. O facto de eu estar aqui hoje a falar convosco, por exemplo, é exemplo disso, mas começámos a voltar mais para as interações humanas, para as relações presenciais. E então não vale a pena nós sentirmos que há um mundo unicamente virtual. É preciso nós descondicionarmos um pouquinho disso e voltarmos a nossa atenção para a relação com o outro. Precisamos disso, o mundo precisa disso. E então eu faço de diferentes formas. Uma delas, da forma mais generalista, é através do blog. Portanto, os temas são normalmente mais gerais, não vamos a pontos específicos, de forma a que todas as pessoas que possam ler se identifiquem com uma outra parte. Depois temos os workshops, e a parte do workshop é uma parte que é um pouquinho mais vivencial e mais prática. E depois temos as consultas e sessões individuais ou sessões de aconselhamento familiar. Para saberem mais e estarem a par dos acontecimentos, dos posts que eu vou publicando, podem visitar a minha página Ao Foi Sem Querer, o blog ou o Facebook. Espero por vocês. Um beijo. Obrigada.